Agora, pessoal, nós vamos aqui para trabalhar um exercíciozinho referente a essa atividade aí, essa parte aí que nós colocamos para vocês com relação a esses 3 processos de transmissão de calor, tá? Uma primeira questão que a gente coloca aqui é a seguinte: ao encostar a mão em um metal e logo após em um pedaço de madeira, estando os dois à mesma temperatura, ou seja, a temperatura ambiente, tem-se a sensação de que o metal está mais frio. Isso ocorre porque a lacunazinha aqui da madeira é lacuna do metal. Lembre-se do exemplo que eu citei nesse instante, da latinha de refrigerante e a garrafa de vidro. Se nós temos um pedaço de madeira, né, e um metal colocado no mesmo ambiente que está à mesma temperatura, nós vamos sentir que a madeira ela vai ter uma condutibilidade térmica menor do que o metal, porque o metal é melhor condutor de calor e eletricidade. Então aqui nós vamos completar essa alternativa com: a condutibilidade térmica da madeira é menor do que a do metal. Um segundo exemplo aqui nós temos: um escoteiro sueco sofreu queimadura leve nos dedos ao tentar segurar pela lâmina uma machadinha que estivera deitada longo tempo ao sol. Outro escoteiro, logo em seguida, passou a trabalhar normalmente com a machadinha, segurando-a pelo cabo de madeira. Estas duas sensações térmicas são tão diversas porque o metal possui mais calor que a madeira, a condutividade térmica do metal é maior que a da madeira, o metal tem temperatura maior que a da madeira, sempre que os dois estiverem no mesmo ambiente. Das afirmativas, aí ele diz: somente a 1 é correta, somente a 2 é correta, apenas 1 e 2 são corretas, apenas 1 e 3 são corretas, ou 1, 2 e 3 são corretas. Então vejamos, gente, vamos analisar cada uma. A primeira diz assim: o metal possui mais calor que a madeira. Nós nunca podemos dizer que o metal, por exemplo, ele tem mais calor que a madeira. O metal ele pode apresentar maior condutibilidade ou condutividade térmica, mas nunca mais calor. Então essa primeira ela não está correta. A segunda ele diz: a condutividade térmica do metal é maior do que a da madeira. Aí sim, aí beleza, né? A terceira ele coloca: o metal tem temperatura maior que a da madeira, sempre que os dois estiverem no mesmo ambiente. Ora, se os dois estão no mesmo ambiente, eles vão ter a mesma temperatura. Então, não posso dizer porque o material de metal ele vai ter temperatura maior do que a madeira. Isso não existe, né? Então, nós vamos ter aí somente a 2, ela está correta. Na terceira questão ele coloca: nas grandes cidades, em dias frios, pode ocorrer o fenômeno da inversão térmica, que acarreta um acentuado aumento dos níveis de poluição do ar. Já em dias quentes, observa-se o fenômeno oposto, ou seja, a dispersão dos gases poluentes eliminados pelas indústrias e pelos veículos automotores. O que ocorre devido que qual o fenômeno que vai acontecer nas grandes cidades que vai gerar a inversão térmica ou o contrário, né? Nós vamos ter aí a convecção térmica, gente. As fábricas, quando elas queimam, né, os seus produtos, elas lançam para a atmosfera uma grande quantidade de gases. Se forem dias frios, forma-se essa nuvem de gás que vai reter a expansão desse gás. Então, nós vamos ter a inversão térmica. Já nos dias mais quentes, esses gases eles se dispersam mais, né? Tanto os gases das indústrias como dos carros, né? Eles vão conseguir escapar com mais facilidade. Então, esse processo está relacionado com a convecção térmica.
Sabe-se que a garrafa térmica mantém a temperatura do café razoavelmente constante. Esse recipiente ele é constituído por uma parede dupla de vidro, com vácuo entre elas, além de possuir a face interna de vidro espelhada. O vácuo entre as paredes de vidro da garrafa térmica tem por finalidade, olhem bem a questão, o vácuo entre as paredes de vidro da garrafa tem a função de quê? Tem a finalidade de quê? Né? Nós já vimos aí anteriormente, quando foi apresentado o exemplo clássico da garrafa térmica. Né? Então, ele vai impedir a propagação de calor por condução e convecção. Uma pessoa caminha descalça no interior de uma casa. Tem, em geral, a sensação de que o piso ladrilhado é mais frio do que o piso de madeira. Ela pisa numa cerâmica, por exemplo, e no piso de madeira, não está. Então, ela vai sentir que a cerâmica é mais fria do que o piso de taco, ou piso de madeira. Assinale as afirmativas que explicam corretamente esse fato. Está relacionada às características psicológicas da pessoa, ou seja, isso é psíquico? A pessoa pensa nisso e acontece? Não. O coeficiente de condutividade térmica do ladrilho é maior do que o da madeira. É essa a alternativa correta. Quando uma pessoa pega na geladeira uma garrafa de cerveja e uma lata de refrigerante à mesma temperatura, tem sensações térmicas diferentes. Porque para a garrafa e a lata são diferentes o quê, gente? São diferentes os coeficientes de condutibilidade térmica. Letra A. Ao contato da mão e a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, o mármore parece mais frio do que a madeira. Por quê? Porque o mármore, você sente ele mais frio do que a madeira. Porque o calor da mão se escoa rapidamente para o mármore em virtude da grande condutibilidade térmica desse material. Ou seja, gente, o mármore apresenta um coeficiente de condutibilidade térmica maior do que a madeira. Ou seja, ele conduz melhor o calor. Então, é como se o mármore roubasse mais calor da sua mão do que a madeira. A transferência de calor de um ponto a outro, de um meio, pode efetuar-se por 3 processos diferentes. Sabe-se que, conforme o meio, há um processo único possível, ou um predominante. Assim, no vácuo, num fluido e num sólido, a transferência de calor se dá por, no vácuo, nós vamos ter convecção? Não. Vamos ter condução? Não. Radiação? Sim. Então, nós estamos aqui entre a C e a D. No fluido, fluidos são os líquidos e os gases. Nos líquidos e gases, nós vamos ter o quê? Radiação, convecção, radiação, convecção. E no sólido, nós vamos ter a condução. Então, qual vai ser a alternativa aí? Letra C. Radiação, convecção e condução. A irradiação é o principal processo de transferência de energia, no caso, da chama do fogão para a panela, do Sol para um satélite de Júpiter, do ferro de soldar para a solda, da água para um cubo de gelo flutuante nela, ou de um mamífero para o meio ambiente. Resposta, letra B, do Sol para um satélite de Júpiter. Que aí não, entre eles pode não existir matéria, né? E a irradiação ocorre nesse processo. Os demais você tem a condução, a propagação por condução. 10ª questão. Num planeta completamente desprovido de fluidos, ou seja, ele nem tem líquidos e nem tem gases, apenas pode ocorrer propagação de calor por condução e irradiação.
E aqui a gente tem só mais uma retomada, né, de exercícios. São exercícios mais rápidos. A transmissão de calor por condução só é possível aonde? Nos meios materiais. Memorizem bem isso. Ó. Condução, gente, só vai acontecer nos meios materiais. A transmissão de calor por convecção, só é possível aonde? Nos fluidos em geral. A irradiação é o único processo de transmissão de calor aonde? A irradiação é o único de transmissão de calor no vácuo. É o único que ocorre no vácuo. Qual é a função de um cobertor de lã usado nos dias frios? Você está num dia frio que você se embrulha, né? Se enrola com um cobertor de lã. Ele serve para quê? Para reduzir a transferência de calor do seu corpo para o meio exterior. Uma lareira aquece uma sala por quais processos? Convecção e irradiação. Numa geladeira, a fonte fria, que é o congelador, é sempre colocada na parte superior da mesma. Ou seja, o congelador fica sempre na parte de cima. Por motivos estéticos, para ficar mais bonitinha a geladeira? Não. Para que o ar frio desça e o ar quente, que é menos denso, suba por convecção natural. O calor emitido pelo Sol se transmite até a Terra por irradiação. Os iglus, embora feitos de gelo, possibilitam aos esquimós neles residirem. Por quê? Porque o gelo não é um bom condutor de calor. Ok, pessoal?